Ontem mostramos aqui no Patrulha da Cidade o caso da confusão na Ritinha, que aconteceu na madrugada de domingo. Se lembra da imagem terrível, né? E resultou na morte de uma pessoa e outras feridas. O motorista que realizou a série de atropelamentos, ele foi identificado como José Wilson e passou por audiência de custódia. E sobre o resultado dessa audiência, vamos falar ao vivo agora com o repórter Rogério Fernandes. Vem pra cá, vem comigo aqui, me acompanha aqui. Rogério Fernandes, aconteceu a audiência de custódia e o resultado foi o que o povo gostaria que fosse, na verdade, né? Boa tarde, Rogério Fernandes. Muito boa tarde, Mário, boa tarde a todos. O resultado é que José Wilson Tenório da Silva, mecânico, 42 anos, vai continuar preso, segundo o juiz que preside a audiência de custódia, Dr. Pedro Paulo Falcão Júnior. Ele determinou ontem à tarde que ele deveria permanecer preso, portanto, tirando a prisão em flagrante e determinando a prisão preventiva. Ele só sairia no final da tarde, que é uma praxe de sair onde acontece a audiência de custódia, na Ribeira, Zona Leste, direto para o presídio. A gente não sabe exatamente qual foi. Nós conversamos também com o advogado dele, mas antes a gente vai ouvir agora um dos delegados da DHPP, Dr. Riscript Factory, que conversou ontem no final da tarde com a imprensa. Nós estávamos lá também pela TV Ponta Negra, Sistema Ponta Negra de Comunicação, conversando com ele sobre o que foi investigado até agora sobre esse caso. Fizemos algumas alegações, algumas indagações que foram colocadas também pela defesa do José Wilson. Ele que terminou atropelando e matando o Adriel Gomes Teixeira, 44 anos, segundo a polícia, propositadamente. Daí ele ter sido autuado por homicídio e tentativa de homicídio, já que ele também tentou contra uma outra pessoa que felizmente conseguiu escapar. Vamos ouvir o delegado Riscript Factory da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O autor do fato, ele foi autuado em flagrante delito na data de ontem pelo delegado plantonista, assim que ele foi liberado do hospital, e hoje, após passar pela audiência de custódia, a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva e o mesmo vai responder perante a Justiça Criminal preso. Doutor, com relação à autuação, homicídio doloso e outro tentado? Isso, com certeza, pela gravidade dos fatos, ficou bem claro que ele agiu com um dolo de atropelar as vítimas, uma sendo o homicídio doloso consumado e com relação à segunda, homicídio doloso tentado. Segundo as informações preliminares colhidas pelo delegado plantonista, restou consignado ali que ele estava embriagado, estava numa inauguração de uma conveniência e ali houve desentendimento entre ele e algumas pessoas e ele tomou essa atitude drástica de passar com o carro por cima da multidão. As investigações continuam e com certeza nós, com o decorrer das investigações, nós vamos detalhar mais sobre se havia já alguma coisa assim premeditada. Segundo o advogado dele, João Antônio Dias Cavalcante, ele teria dito que colidiu com a moto, ele não teria jogado o carro por cima e que ficou atordoado, que foi bastante agredido antes de pegar o carro e fazer o que fez. Não, segundo as testemunhas, segundo o que foi colhido pelo delegado plantonista, restou claro, de uma forma bem clara, que ele agiu com dolo, agiu com vontade própria de efetuar aquele atropelamento com relação às vítimas, tanto que ele vai e retorna e comete o mesmo ato. Então, se fosse um acidente, ele não teria voltado e repetido a conduta. Inclusive o delegado Riscript Factory disse que não se tratava de um acidente, não se tratava de um caso de crime de trânsito, por exemplo, porque o crime de homicídio ele é bastante superior, infelizmente, porque houve uma vida que se foi e, segundo a polícia, de forma premeditada. Ele teria premeditado aquilo ali, pegou o carro, inclusive pegou a contramão. Ele também foi bastante agredido, quase foi linchado pela revolta da população. Essa conveniência que só abre aos finais de semana, a gente tomou conhecimento hoje e ainda não se sabe a verdadeira motivação dessa discussão que terminou
nesse homicídio e nessa tentativa de homicídio. Nós também conversamos com o Dr. João Antônio Dias Cavalcante, o advogado do José Wilson Tenório da Silva, de 42 anos, que é mecânico, nunca tinha sido preso, teve uns problemas pequenos com a justiça, mas estava limpo. O Dr. João Antônio vai falar para a gente agora como recebeu o resultado, portanto, da audiência de custódia, continuando, portanto, ele preso, o cliente dele, por prisão preventiva. Vamos ouvir o advogado. Como o senhor recebe essa decisão do juiz, doutor Pedro Paulo Falcão? A defesa ela recebe essa decisão entendendo ser desarrazoável ao caso em concreto, né, tendo em vista as circunstâncias que ocorreu o fato, e a defesa ela irá impetrar um habeas corpus em favor do autuado para que possa ser reanalisada essa situação da liberdade dele. O juiz entendeu como homicídio e tentativa de homicídio. O que de fato pode ter ocorrido ali? O que ele falou para o senhor? Na verdade, ele foi autuado pelo crime de homicídio e pelo crime da tentativa de homicídio, né? Esse foi o entendimento da autoridade policial, foi o que chegou aqui ao juiz, presidente da audiência de custódia, e aí o juiz ele vai analisar essas informações. Por essa razão, o juiz compreendeu nesse momento inicial pela decretação da prisão preventiva do mesmo. E o que aconteceu para lá? O que o seu cliente falou para o senhor? Veja bem, ele estava num bar, em uma confraternização, onde ele foi agredido de forma surpresa e, ao tentar sair do local, dirigindo o veículo, ele colidiu com a motocicleta. A alegação de muitas pessoas, e tem um vídeo, a alegação das pessoas que ele teria jogado por cima, ele teria, daí, homicídio e tentativa de homicídio. Na verdade, essa situação, como ele saiu do local bastante alterado, em razão da pancadaria sofrida, a face dele está completamente deformada de tantas agressões que ele sofreu, e aí a gente ressalta, essas agressões, elas ocorreram antes do acidente. Então assim, realmente faz total sentido o que ele diz, né, o que ele alega, né, diante da gravidade do acontecimento. E ele perdeu a cabeça para usar o carro daquela forma? Não é que ele perdeu a cabeça, mas ele estava bastante abalado, psicologicamente, emocionalmente, né? Tendo em vista que assim, ele foi vítima de agressões, e agressões que assim, ele não estava esperando. Essas agressões começaram, inclusive, ele de costa, as pessoas agrediram ele de costa, ainda no local lá, no bar. Para o advogado houve uma colisão, para a polícia foi homicídio, um homicídio doloso, quando há intenção. Ele teria jogado o carro propositadamente contra as vítimas. Não se sabe o que motivou essa discussão. O advogado também deixa claro que o José Wilson Tenório da Silva, mecânico de 42 anos, que continua preso, teria sido agredido fisicamente e de forma bastante contundente antes de pegar o carro, e na saída terminou colidindo com a moto. As imagens do vídeo mostram exatamente o contrário, segundo a própria polícia colocou também, por isso a autuação por homicídio e homicídio tentado, ou seja, uma tentativa de homicídio. Ele permanece preso, vai ser entrado com habeas corpus, é um direito que tem o advogado, é um direito que tem a defesa. Mário César. Eita, muito obrigado, Rogério Fernando, pelas informações aí importantes, né, do delegado, o advogado de defesa aí, exatamente do acusado. Obrigado, Rogério, e a qualquer momento mais informações sobre esse fato, mas era o que a população esperava, né? Que na audiência de custódia ele tivesse a prisão preventiva decretada, confirmada pela justiça, e aconteceu. Para o delegado, foi homicídio e tentativa de homicídio que está apurando. E o juiz foi exatamente na mesma linha de interpretação da lei e acabou aí colocando o acusado na cadeia, né? Só que o advogado de defesa, claro que ele tem as brechas, as lacunas, né? Ele vai saber como fazer aí para defender o seu cliente. É assim que todo advogado faz, é normal. O advogado vai defender o seu cliente. Nós vamos aguardar todo esse prosseguimento aí, mas a prisão preventiva está decretada e ele está na cadeia. Foi uma tragédia, foi morte no trânsito e uma tentativa também de homicídio, meus amigos telespectadores. Agora, tudo por conta de uma confusão, tá? Bebida alcoólica, cuidado com essas confusões aí, muito cuidado, né? Tem muita gente que pensa que é o bicho papão.
é o dono da cocada preta que manda em tudo, que resolve tudo, e não é por aí. Calma, tudo tem limite. A sua razão termina onde começa no outro. Tudo tem limite na vida, calma. Olha o que aconteceu aí, por conta de uma discussão.